Em tempos de polaridade, em tempo de nós contra eles, coisa que já vem de muito longa data aqui no nosso país. Então, quando você é de direita, você fala que quem é de esquerda não presta. E quando você é da esquerda, você fala que quem é da direita não presta. Essa é a polarização que nós vivemos, certo? Você apoia PT, Lula, Haddad, você é ladrão, bandido. Aí troca de lado. Você apoia Bolsonaro, seus ministros, você é um marginal. Será que não existe alguma coisa no meio aí? Existe. Existe o bonzinho do ódio. Esse vídeo é provavelmente para você, porque você pode ser um dos bonzinhos do ódio. Quem é o bonzinho do ódio? O bonzinho do ódio é uma pessoa que está sendo manipulada pelo sistema e não percebe isso. Eu falo bonzinho, um pouco irônico, mas é para dizer porque a gente falar que alguém é bom é meio complicado isso aí. Nós vamos ter que fazer vários vídeos e escrever compêndios que já foram escritos, fora os que já foram escritos, para falar o que é ser bom. Mas eu acho que existem alguns limites da ética que estão traçados, né, que estão dados, né, e a solidariedade humana é um deles, é um princípio basilar, eu acho que de qualquer sistema ético decente, né, que possa se chamar decente, que possa dizer que existe uma ética, né? Então, você tem pessoas que realmente assim, elas são pessoas que não têm uma índole, não são fascistas, até porque a maioria não sabe o que é fascismo, né? É a mesma coisa que se fala do Bolsonaro, né? O Bolsonaro ele não sabe o que é fascismo, ele não estudou para isso, né? Ele tem um comportamento, uma moral de caráter fascista, mas ele não tem um projeto político fascista, né? Isso é uma outra discussão muito interessante. Mas a nossa discussão aqui é essa, quer dizer, é que por trás do bonzinho, né, eu vou citar exemplos reais que eu peguei da rede social e de pessoas que eu conheço, certo? Evidentemente que eu não vou citar aqui nem nomes, nem localidades que possa contribuir para a identificação. Não tenho interesse nisso. E eu vou concluir depois o vídeo com uma opinião muito interessante. Então eu vou começar aqui, por exemplo. O indivíduo fez uma postagem agora, com a história. Hoje nós estamos no dia 3 de junho de 2020. Uma postagem, agora que nós estamos naquela questão do negro que foi assassinado diante das câmeras do mundo inteiro, né, com o policial com o joelho no pescoço dele, ele dizendo que não estou conseguindo respirar. Então, isto não tem nada a ver com o tema a polícia americana mata mais negro ou mais latino, isso é um outro tema. Ninguém está falando aqui de mortos em ação. Né? Aliás, outro dia, essa semana mesmo, um rapazinho publicou um gráfico, que eu não sei, eu não vi a fonte, que é um gráfico de grupos étnicos e nacionalidades que mais morreram em confrontos com a polícia americana. E dá brancos com um número maior. Bom, a coisa é mais ou menos óbvia porque tem muito mais branco do que negro. Né? A população negra dos Estados Unidos é 13%. Então, isso é uma coisa mais ou menos óbvia. E ninguém está falando aqui, então, repito, de mortos em ação. Nós estamos falando de assassinato de pessoas negras imobilizadas. Pessoas que já não representam nenhum perigo. Já aconteceu em Los Angeles, aconteceu em Atlanta e aconteceu agora esqueci o nome da cidade, mas não importa agora. Então, nós estamos falando de assassinato a sangue frio de um indivíduo que está imobilizado e que não representa nenhum perigo. Tá? E esse internauta, ele colocou uma foto de um policial americano negro com a seguinte legenda, uma legenda lacônica: brutalmente assassinado. Qual é a mensagem que esse internauta quer passar? Ele quer passar que é mimimi reclamar desse negro que foi assassinado
pelo Derek, que é o nome do policial, friamente assassinado, asfixiado. É mimimi. Porque, afinal de contas, é uma relativização e uma minimização do assassinato. Afinal de contas, os policiais também morrem e são brutalmente assassinados. Isso aí é uma falácia cruel, né? O que eu vejo é que essa colocação, essa postagem, é a postagem de um homem cruel. Né? Então, fica essa primeira. Vamos adiante. Um artigo, minhas postagens que eu estou pegando não é de uma pessoa só. Um artigo de Lula, a pessoa que postou, não teve, quando eu digo postar, não é só postagem natural, é original, é compartilhamento também. Um artigo da Folha de São Paulo, não tiveram nenhum cuidado de colocar a data, em que Lula mudando a direção da PF e da ABIN. Tá. O que é isso? Os termos do artigo são muito semelhantes, para não dizer iguais, ao que se passou agora, que se passa agora. Que o Lula fala que ele precisaria, que ele quer se manter mais informado, que ele não recebe informação. Mas o que tem por trás dessa postagem? Um crime justifica outro. Se o Lula fazia, por que o Bolsonaro não pode fazer também? Então, daqui a pouco, vamos dizer assim, se o Hitler fez campo de concentração de extermínio, por que o Bolsonaro não pode fazer também? Por que estão reclamando? Né? A justificativa, assim, a legitimação de um crime ou um procedimento de ordem criminosa justificando o outro. Então, o que é isso? Apoio ao Bolsonaro que quer controlar a Polícia Federal. Isso não é eu que estou dizendo, isso é um processo que está correndo no STF. Tá? Outra postagem aqui, ó. Fachin arquiva inquérito contra Renan e ex-ministros de Lula. O que está por trás dessa postagem? Desacreditar o STF. Por que interessa agora para nós, cidadãos, qual o interesse em destruir o STF? O STF interessa a destruição dele para pessoas que querem a destruição da República. Você como cidadão, se você apoia a destruição da República, você apoia a destruição da sua liberdade e das suas garantias individuais. Então, assim, quem apoia golpe, fechamento de STF, está querendo curar a doença temida com a própria doença temida. É porque o comunismo vai tomar conta. E o comunismo vai fechar tudo. Então, eu falo assim, para o comunismo não fechar tudo, fecho eu. Nós fechamos. Então, você percebendo o absurdo? Outra aqui, o processo mais antigo do STF tem 49 anos. Mais uma tentativa de desacreditar o STF. Isso aqui é um ataque. Tá? Outra coisa aqui, ó, outra postagem aqui, ó, uma placa, um outdoor, dizendo assim, a cidade, não vou dizer qual cidade está com Bolsonaro. O indivíduo compartilhou isso aí. Isso é uma mentira. Porque o outdoor, ele é apócrifo. Ele não tem autoria. Ele não é de uma organização, ele não é de uma entidade, ele não é de um partido político, ele não tem autoria. Ele é anônimo, ele é apócrifo. E diz assim que, diz embaixo assim do outdoor, que é uma coisa espontânea dos cidadãos da cidade tal e região. Aí o indivíduo vai e compartilha isso. Quer dizer, a falta de senso crítico de analisar, pelo menos isso, não tem autoria, é um outdoor apócrifo. E o que está dizendo ali não é verdade. Porque está dizendo ali que toda a cidade e toda a região está com o Bolsonaro, o que é uma mentira. E quem compartilha mentira é mentiroso. Muito bem. Então,
Essas mesmas pessoas, eu peguei aqui uma outra postagem que mostra que tem uma consciência de outras coisas, vamos chamar assim, do bem. Colocou como indignação diferenças de salário, que começam lá no cantor famoso e vai até o professor, o técnico de enfermagem, assim por diante. Então, o que eu quero dizer aqui? O que eu quero dizer é que essas postagens são de pessoas boas. São pessoas boas. Inclusive, são pessoas que eu vou até dizer aqui agora, não vou revelar a identidade, mas são pessoas que têm uma biografia e uma atuação, algumas delas têm uma atuação presente na sociedade que é motivo só de orgulho. Essas pessoas não precisam disso. Elas não precisam se sujar com uma coisa dessas. Nós estamos com uma crise terrível, com um governo que nós sabemos onde vai acabar isso aí. Não vamos discutir isso agora, tá? Mas nós sabemos que nós estamos vivendo uma crise ética muito grave, porque as pessoas estão morrendo. E o presidente, ele diz o que ele tem, o que eu tenho com isso, e agora disse que todo mundo morre mesmo. Quer dizer, nós temos um governo que é um desgoverno. Não se sabe exatamente quem comanda o país. Na prática, são os governadores. Nós temos uma crise gravíssima. Não é político-partidária. É uma crise ética. Eu ia dizer que muito ajuda quem não atrapalha, mas eu não consigo dizer isso aí. Porque poderia dizer assim, tá, já que você não consegue ajudar, então pelo menos não ajuda a piorar a situação. Não se trata aqui de uma luta político-partidária, não se trata de uma tomada de poder, trata-se de providências que nós vamos precisar ter, um mínimo de coesão na pátria e vamos precisar ter um governo que realmente tire o país de um atoleiro único na nossa história. Com esse governo, como estão as coisas, nós não temos a menor condição. Se eu for entrar nisso, nós vamos fazer mais um vídeo, 2, 3, 4, e vai ficar um vídeo de 4 horas. Eu já estou terminando, tá? Então, o que eu queria dizer no final é justamente isso. Conheço alguns autores dessas postagens e eu queria dizer, não sujem a biografia de vocês, não sujem. Não fiquem colocando coisas que não têm a menor cabimento. Outras coisas também aqui eu esqueci de falar, ó, sobre George Soros. Quem fala que Soros quer dominar o mundo é uma pessoa de poucas letras. Se você acredita nisso, meu amigo, você está sendo enganado. Por que você não vai ler um pouco mais? Mas por que você não seleciona uma literatura honesta? Vai na Amazon, né? Pega livros de autores realmente reconhecidos pela isenção, historiadores, economistas, sociólogos. Existem tantos autores que são confiáveis, entendeu? Então, vamos nos informar um pouco mais. Para de compartilhar essas coisas, meu amigo. As suas biografias são boas. Vocês são pessoas boas, mas vocês estão praticando um mal. Eu estou querendo deixar esse vídeo com a seguinte mensagem. Vamos voltar nesse vídeo depois, tá? Vocês vão ficar muito envergonhados. Vocês vão ficar muito envergonhados. Vocês, a família de vocês, a biografia de vocês, são pessoas que lidam com o público e vocês vão ficar muito envergonhados com o que virá. Ainda é tempo, tá? Ainda é tempo de se apegar não a B ou C, se apegar à verdade e ao princípio ético, princípio humanitário, sensibilidade em relação à vida, sensibilidade em relação aos desassistidos,
aos desvalidos, aos pobres, que são milhões. E vai piorar mais ainda. Esse tipo de atitude que vocês têm não apenas não é edificante, como é uma imoralidade. E eu estou colocando esse vídeo justamente para dizer, pelo título, Os Bonzinhos do Ódio. Conheço vocês, e vocês não são imorais. Vocês são pessoas boas. Reflitam, pensem com muito cuidado. Não deixem uma herança tão maldita assim para os seus filhos e os seus netos e as pessoas que vocês interagem na sociedade. Vocês merecem muito mais. Vocês merecem maior respeito, primeiro com vocês próprios e depois com a sociedade. Eu digo isso fora do contexto político. Eu digo isso do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista humanitário. Certo? Reflitam. Ainda dá tempo. Mas daqui a pouco não dá mais.